do Senhor, não é assim não, é desse jeito. E nessa noite eu estudei 2 textos, mas não era o que o Senhor queria que eu falasse. Que eu diminua nesta noite, Senhor. Não sou nada, não tenho nada para dar, mas o Teu Espírito Santo é tudo, e o Teu Espírito Santo é que fala conosco. Amém? Epístola Gálatas, carta a Gálatas, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Leiamos juntos. Porque eu pela lei estou morto para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra o Senhor falou comigo, não toda, só o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu pude entender o que o Senhor queria falar comigo nesta palavra. Eu pensando em coisas, e o Senhor falou comigo nessa palavra. Mas antes, eu quero que os irmãos entendam por que Paulo escreveu essa carta. No capítulo 2, estava uma confusão entre Pedro, porque Pedro já estava pregando coisas que não era, já estava deixando a graça de Cristo e aceitando coisas que era da lei. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha feito sacrifício por nós, e eu amo assim as escrituras de Paulo, porque Paulo, no momento que ele teve encontro com Deus, ele foi totalmente transformado. Paulo foi o que mais amou assim a palavra de Deus, pregou. E nós precisamos ser transformados como Paulo foi. Nós ainda não conseguimos ser transformados como Paulo foi. E estando naquele momento, Pedro, quando estava com os gentios, ele agia de um jeito. Quando estava com os outros, os judeus já agia de outro modo. Aí eu estava pensando assim, como é que nós vivemos como estamos lá com os gentios, aqueles que não têm o Senhor? E Paulo, o exemplo de Paulo, de Pedro, Paulo vendo que Pedro já estava fazendo tudo errado, não era mais aquilo. Pedro já estava aceitando circuncisão, falando de circuncisão. Cristo já tinha morrido por nós, e estava lá Pedro ainda aceitando as coisas. Uma hora estava de um lado, outra hora estava de outro. E Paulo já estava indignado com aquilo, a ponto de discutir com Pedro. Como é que você está aceitando isso? Como é que você está pregando uma coisa que você sabe que está errada? É a mesma coisa de eu chegar aqui hoje e falar bem assim, você aceita Jesus e você vai para o céu. Não é assim. Há sacrifícios. Nós temos que vencer muitas coisas ainda. Não é chegar você, guarda o sábado, que é a lei pede para guardar o sábado.
que você vai para o céu. Não é assim, a graça já foi nos dada. E Paulo, vendo o que Pedro fazia tudo errado, aceitando aquilo que não era de Deus, Pedro, eu creio que já estava quase desviado. É como nós estivéssemos lá no mundo, aceitando as coisas do mundo. Quando chegam os crentes, nós pulamos para o lado de cá, falamos, agora eu sou crente, mas estou lá, eu sou os gentios. Graças a Paulo, nós hoje éramos gentios, mas hoje fomos alcançados pelo evangelho que foi pregado lá atrás de Paulo, depois que Pedro tomou jeito, se acertou, aceitou que não era daquele jeito, que voltou a ser o Pedro. Nós estávamos desse jeito, condenado. Nós éramos gentios, mas através da pregação deles, chegamos a Cristo e alcançamos a graça que foi dada. Aleluia, glória a Deus. Por isso, quando eu li esse texto, esse texto eu não li. O Espírito Santo falou comigo. A gente estava com projetos, eu e minha esposa, projetos feitos pela nossa carne, pela nossa vontade. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, não vivemos mais para as nossas vontades. Quando Cristo morreu, nós não vivemos mais para as nossas vontades. Agora nós devemos morrer para o mundo, para viver para Deus, viver a vontade de Deus. E quando nós estávamos conversando, falando sobre projetos para o nosso futuro, nós íamos comprar um ônibus, fazer um motorhome para viajar. Aí falei bem assim, e a igreja? Nosso prazer está na casa do Senhor 4 dias na semana, por enquanto. Nosso prazer está na casa do Senhor. Aí nós vamos viajar para tal lugar. E quando eu estava vendo lá, nos anúncios, os micro-ônibus para comprar, para montar um motorhome, o Espírito Santo falou, você não vive mais para você. Vocês não vivem mais para vocês. Vocês têm que viver para mim. Sabemos que temos que morrer em muitas coisas. Muitas coisas nossas vai ter que ser negada, negar nós, eu mesmo. O meu eu quero, eu posso. O Senhor pode na minha vida. Aquilo que o Senhor quer na minha vida. Eu não posso nada, é o Senhor que pode tudo. Aleluia. Nós temos que entender que ser cristão, nós temos que renunciar a muitas coisas. Não estou aqui pregando para os seus projetos, você deixar os seus projetos. Mas os seus projetos tem que estar o Senhor no meio. O tempo de estar com o Senhor tem que ter. E outro momento que eu falei, vou vender a empresa, vou comprar um outro caminhão para fazer outra coisa. O Senhor falou para mim, você não vai fazer mais nada, acabou. Se você vender, você vai fazer a obra. Aí eu pude entender que, se eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento. Quando eu levantei a minha mão para dizer, eis-me aqui, eu não posso mais ser dono de mim. Eu não posso mais fazer as minhas vontades. Eu vou ter que negar a minha carne, essa carne pecaminosa, e viver Cristo em mim. Não vou poder mais eu fazer minhas escolhas, mas eu vou ter que olhar para o Senhor e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer? O pastor essa semana fez um bilhete e distribuiu para cada um. Na segunda-feira, a palavra, ela tem que fazer efeito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
ela é viva e tem que fazer efeito nas nossas vidas. O pastor falou bem assim, nós temos que ser crentes daqui para fora. Quando cheguei de manhã cedo, quando ia abrir minha boca, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Oh, Senhor, glória a Deus, só me lembrou que eu tenho que me negar, eu tenho que aceitar muitas coisas, ficar quieto, porque eu tenho que ser diferente. O pastor falou bem assim, nós temos que sair lá fora sem Bíblia, sem nada, e os outros sentiam assim, oh, é servo de Deus. Ficou na minha mente. Falei, Senhor, preciso ser esse cristão da renúncia, esse cristão que vai ter que renunciar à minha carne, os meus desejos. Para servir a Deus, temos que renunciar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, temos que viver. O Cristo vive em nós. Para quando nós saímos lá fora, as pessoas veem aquilo que o pastor falou. E eu falei bem assim, o que Jesus faria? Quando o pastor me deu aquele, eu vou plastificar e botar na frente do meu caminhão. Que a hora que eu olhar ali, a hora que o inimigo vier, eu falo, oh Senhor, oh Jesus. É isso que a palavra de Deus tem que fazer conosco. Efeito. Temos que ser guiados por Deus. As nossas atitudes, o que queremos fazer, não vai ser mais nós que vamos querer. Quando nós nos entregamos para o Senhor, aí eu pude entender o que é o Senhor em nossas vidas. O Espírito Santo que fala conosco quando você tem que tomar decisões. Eu falei, ô Senhor, mas é isso. Amor, não vai ter motorhome, mas para onde você vai ser bem melhor. Onde nós vamos vai ser bem melhor. A viagem que nós vamos fazer vai ser bem melhor. E nisso ela falava bem assim, nós vamos viajar para... Eu falei, amor, mas vai ficar por muito tempo. Nós vamos viajar para outro país, para a Argentina, vamos em outro lugar. Mas e a igreja? Nosso prazer está aqui, a gente está aqui 4 vezes na semana, orando e cultuando ao Senhor, porque nosso prazer é servir ao Senhor. Eu lembro, quando nós ia na casa de recuperação, que nós orávamos, nós expulsávamos os demônios ficavam agitados, os demônios ficavam expulsos e saía, e a gente orava e via transformação de vida lá, porque acabou, porque quem administrava não estava em comunhão com Deus, e o inimigo sabe aonde está o erro. Acabou porque vida estava sendo transformada naquele lugar, e quando a pessoa não está na direção de Deus, acabou porque o inimigo falou, chega, vou acabar com isso, porque tinha vida transformada. Nós fomos na casa do irmão para orar, o irmão estava lá todo entrevado. Essa semana eu parei no sinal, ele atravessou na minha frente. O homem não conseguia nem levantar o braço, ó. Correndo forte, aquele senhor. Aí a obra foi feita, chamaram a gente lá, o pastor orou na mesma hora da oração que fizemos, e o senhor foi curado. Não voltou aqui para agradecer, mas a obra foi feita. Um dia ele vai lembrar, ele está forte, estava todo ruim, todo estragado, fomos lá, e o Senhor fez a obra lá naquele lugar. E é isso que nós, como igreja, como negar a nós mesmos, as nossas vontades, viver para Deus, é viver isso. Orando aqui, chegou a irmã aqui para oração, nós em 2, demônio se manifestou, nós tomamos um suador, eu e minha esposa sozinha, porta fechada, olhamos um para o outro, falou, ô Senhor, e agora? Aí, oramos, saiu, um pouco voltou de novo, aí oramos, e a pessoa ficou melhor, a pessoa ficou um tempo na igreja, mas foi saiu por causa da distância. Essa é a obra, é isso que o Senhor quer de nós. Não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo. A vida que tinha antes,
não mais é nossa, mas é do Senhor. Vivemos para o Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Repita comigo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. A vida que vivemos para o Senhor vai nos levar a algo melhor. Vai nos levar à promessa que o Senhor tem para nós. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo estava falando, se a graça ainda está fazendo, é mentira que Cristo morreu por nós. Ele não aceita que preguem outra coisa a não ser a graça de Cristo. Aleluia. A graça que nos deu vida. A graça que nos ajuda a viver nesse mundo no maligno. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler só esse texto. Eu queria falar só desse texto, porque era esse texto. Não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo, porque é Cristo que morreu por nós. Aleluia, glória a Deus. Eu fiz até esboço com mais texto bíblico, mas eu quero deixar só esse versículo. Eu não queria ler mais para deixar esse texto, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida agora vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Jesus morreu por nós. Nós agora temos que viver para Ele. Temos que morrer para o mundo e viver para o Senhor. Temos que rejeitar as coisas do mundo. Temos que viver para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria deixar só esse texto nesta noite. Esse é o texto. Viva para o Senhor. Renuncio aquilo que tem atrapalhado. Renuncio